Oi, com vocês, cambada do céu, sou o Perenato, isso aqui eu tô musicando, isso aqui eu tô review hoje para poder falar das gêmeas mais lindas desse mundo do céu. Tô falando da Naomi e da Lisa Candé Dias, que me lançam esse petardo desse álbum, lançam essa coisa maravilhosa, que eu estou apaixonado, cada vez que eu escuto ele eu fico mais apaixonado, mais vidrado. Ai, que obra linda, maravilhosa. Elas, pra quem não conhece, particularmente são chamadas de eBay, e seu segundo trabalho é Caraca do céu, sem mais delongas, vamos para esse review. Ai, cara, eu tava revendo o programa até pra poder me lembrar de algumas coisas que eu fiz falando sobre o eBay especificamente. E, cara, eu achei muito engraçado uma hora que eu falo no final assim, porque esse primeiro trabalho delas é um trabalho que eu acho muito bom, mas que o segundo trabalho vai ser muito mais arrebatador. E, cara... Exatamente isso. Eu sinto isso muito parecido com o que aconteceu com a Lorde. Do primeiro trabalho eu via muitas qualidades, mas o segundo foi uou! Que coisa esplendorosa, que coisa grandiosa. Como essa menina aprendeu a trabalhar tudo aquilo que ela estava tentando fazer no primeiro. E algumas vezes ficava não tão bem acabado, mas se via potencial. Eu sinto a mesma coisa aqui no eBay. A mesmíssima coisa, assim. Um álbum que continua a mesma pegada do primeiro. Tematicamente, cresce as coisas do que o primeiro fala. Sonoramente também é expansivo nesse sentido. Ao mesmo tempo que há um diálogo mais aberto com o pop, mas sem esquecer suas características primordiais. É muito único no jeito que se propõe a fazer as coisas. Então, cara, que disco fabuloso esse do eBay. O primeiro trabalho auto-intitulado eBay, eu acho um bom trabalho, como eu já disse. Eu acho que é um bom disco de estreia, até pela idade que elas tinham, como a Lorde também, por serem novas, deviam ter por seus 19, 20 anos. Eu acho que é um bom trabalho. Às vezes, eu acho que ele, principalmente nos momentos mais lentos, ele não deslancha tanto. Eu acho que faltam alguns elementos, faltam coisas para dar um brilho, para dar uma cor, para dar uma potencializada até no que elas estão querendo dizer, mesmo que ainda mantenha o tom do que elas estão falando. Acho que faltava um acertamento, refinamento em algumas partes que eu vejo aqui nesse disco. Eu falei assim, cara, isso ficou claro pra mim, essa evolução, essa transformação, quando as três faixas que são mais próximas nessas partes mais lentas do primeiro trabalho, que é a Valé, a Waves e a Transmission / Micalion, acho que é assim que se fala, que tem a participação da Meshel Nangangelo, que é uma musa inspiradora delas. Inclusive o primeiro trabalho é muito parecido com algumas coisas que a Meshel faz. Inclusive essa é a maior faixa que tem no álbum. São as faixas que mais me lembram nesse primeiro trabalho, principalmente no grosso dele, nessa parte mais dá um tempo. Mas aqui, nessas três faixas, eu consigo ver justamente o que eu procurava, porque as faixas continuam com a mesma pegada, mas é colocado algumas batidas, é colocado algumas viradas, é colocado alguns elementos percussivos, o jeito que é construído, o jeito que a voz delas é colocado, o experimentalismo ainda muito forte, mas o jeito que é feito é mais rico, é mais amplo, é mais profundo. E ele, em vez de, na minha opinião, quebrar a sequência que vinha anterior, das 5 faixas anteriores, ele só potencializa também, ele faz o álbum ficar mais forte. Ele, em vez de ser uma quebra, realmente aquele respiro que às vezes tem na maioria dos álbuns, quando você bota uma faixa lenta, é pra dar esse respiro, etc. Ou pra dar uma outra nuance, mas colocar uma outra camada, que eu acho que ele só potencializa isso. Só acrescenta demais. A Valé, junto com a I Carried This For Years e a Away, são as três faixas no caso, que tematicamente se assemelham ao que o primeiro álbum diz, que também é essa diferença clara, porque o primeiro álbum, ele é um álbum que ele fala muito sobre luto, sobre perda. Elas tinham perdido recentemente o pai delas, que é um percussionista puta famoso, foi um percussionista muito famoso da Buena Vista Social Club, que é o Anga Dias, super influência para elas também, o pai delas. Perderam uma irmã mais velha na época, então elas estavam passando por um momento de luto, de perda, dessa aceitação. Aqui é a consolidação da aceitação. E a Carried This For Years, a Away e a própria Valé são faixas que elas tematicamente retornam àquele falar sobre essa questão da perda, mas de um jeito que, tipo assim, elas seguindo em frente, elas aceitando isso melhor, por mais que exista dor,
mas a vida continua e nós temos que crescer, nós temos que evoluir, nós temos que seguir em frente, que é isso que as pessoas que nos deixaram vão querer provavelmente. Eu acho que é foda isso, como que essas músicas me passam. E, inclusive, a I Carry This For Years e a Way Away, já sonoramente, já é esse upgrade, já muda. Tipo, se no primeiro era mais downtempo misturado com trip hop, umas batidinhas eletrônicas aqui e ali, aqui nessas duas primeiras faixas, voltam-se, como é ao longo do trabalho, você vê a sonoridade africana, as percussões muito fortes, alguns elementos de música latina, influenciado pelo grosso de tribos, aquela música ancestral africana. Mas, por exemplo, a Carry This For Years, eu consigo ver um batidão que me remete muito a um funk carioca, por exemplo. E a Way Away, me parece que eu tô vendo um ritual de uma tribo polinésia, de uma tribo havaiana, ao mesmo tempo que entra na Deathless, que é a terceira faixa, que já vem com coisas que já era um pouco mais expansivo, que já não tinha tanto no meu trabalho, já é mais um jazzão com uma cara mais latina. Tanto a Carried For These Years, quanto a Deathless, No Man Is Big Enough For My Arms. Eu vejo também um diálogo muito forte com uma música urbana, com um hip hop, uma música mais atual. A expansividade não tá só nesses elementos novos que parecem funk carioca, que eu nem sei se exatamente é isso que elas queriam, mas parece, na minha opinião, uma música polinésia, o pop mais descarado de I Wanna Be Like You e Me Voy, me parece uma coisa mais, quase um reggaeton ali. Há uma contemporaneidade muito forte na música dela. Há esse diálogo com o passado e o presente muito forte, e que eu acho que isso também faz com que a música delas fiquem expansivas, com que a música delas fiquem ricas, e me faz só pensar o seguinte, que por mais que elas acrescentem coisas, todos esses elementos parecem não só dialogar muito bem, mas como parecem que vêm da mesma coisa. Eu tava vendo uma entrevista delas pra Monkey Buzz, que tem no YouTube, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo, que a Naomi, ela fala, é empoderador ser uma mistura. E aqui pra mim fica transparente o quanto que elas querem dizer isso. E tematicamente elas não só elas abrangem o eu lírico delas, a questão do que elas estão querendo passar, deixa de ser uma coisa mais pessoal, intimista, introspectiva, para usar até elas como pontos de falar de coisas mais amplas na sociedade, como a Deathless, que fala sobre racismo, como a No Man Is Big Enough For My Arms, que tem um sample de um discurso da Michelle Obama, é uma música extremamente feminista e, caralho, ao mesmo tempo que ela dialoga com uma coisa mais acessível, era extremamente experimental, fodaça essa música, é demais. E a Ash, que foi a primeira música que elas conceberam, que é uma música que fala sobre questões mais políticas, o medo que elas têm dessa extrema direita de Trump na França e em outros lugares do mundo, que tá vindo radicalizando, meio que acabar com as coisas que as pessoas demoraram tanto tempo pra poder construir. Cara, que álbum fantástico, que álbum, não só um álbum curto, questão de tempo geral, mas nas próprias músicas, mas elas conseguem mostrar que em 2 minutos e pouco, 3 minutos e pouco, elas conseguem fazer coisas extremamente grandiosas, extremamente amplas, extremamente com identidade própria muito forte. Isso que é uma parada foda, o quanto que elas conseguem ampliar a sonoridade delas sem esquecer das suas essências, como elas conseguem se transformar. Cara, sério, eu não posso dar outra nota senão 9 para esse trabalho novo do eBay. Vá escutar e, cara, seja extremamente feliz, vá ler as letras que são maravilhosas. Então foi isso, esse foi outro Musicalize Review. Não se esqueça de curtir, de compartilhar aqui o canal, de comentar aqui embaixo pra falar o que você achou, de outras coisas que você quer que eu faça review, etc e tal. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!